Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, especial One Piece, onde nós vamos aqui finalizar ali um pouco da história do que tá rolando em paralelo a Egghead ali, né? Então vai ser um pouco mais curto aqui, porque tem menos coisa pra gente falar, beleza? Que são dois episódios basicamente aqui, o 1121 e o 1122. Nós já tivemos aí as coisas da Revelry acontecendo, né? A gente teve algumas loucuras aí sobre o governo mundial sendo revelados também. E nós também tivemos a situação lá do Garp, que foi resgatar o Kobe, fazendo loucuras lá em Hashinozu, inclusive, né? E a gente vai finalizar justamente essa parte aí do Garp e do Kobe, beleza? Então vamos lá, lembrando aí, ajudem o canal, se inscrevendo, deixando um like, comentário, hype no vídeo pra ajudar. Tem o livepix.gg/bambam, ajuda bastante o canal. Tem os membros aí também, um salve para os membros que estão aparecendo aqui embaixo. E também tem a Shopee, beleza? E é isso, vamos lá. A gente começa aqui falando então de dois personagens que estavam sumidos, ó, mó tempão. Inclusive acho que eu tinha que trazer aí a história de capa mostrando um pouco da história deles aí. Que é o Jungle e o Full Body, né? Que é aquele tenente da marinha na época lá que tinha apanhado pro Sanji, né? Lá no Baratie. E aí, de alguma forma o cara conseguiu, né? O Full Body acabou voltando aí pra marinha fazendo algum nome. E o Jungle tá com ele, cara. Isso é muito bizarro. Eu nunca engulo essa parada até hoje. Mas enfim. Acontece que eles estão andando ali por uma espécie de cemitério de navios da marinha, né? E tem dois navios enormes ali, que são aqueles navios mais de batalha bem colossais mesmo, bem grandão, né? Um encoraçado maluco. E acontece que eles estão ali com a frente curvada, frente do navio, né? A parte de baixo ali da embarcação, na frente dele, tá fazendo tipo um fundo, tá ligado? Meio bizarro assim, como se fosse tipo uma lua, tá ligado? E cara, isso não faz sentido, né? O que poderia danificar um negócio desse tamanho, com essa resistência, né? E aí a gente tem aqui o Brannill aparecendo atrás deles ali, que é o Comodoro Brannill. E ele fala que quem destruiu, né, esse negócio aí foi alguém que estava usando isso de saco de pancada. Alguém estava usando o encouraçado, a maior embarcação da marinha, como saco de pancada. Você consegue mensurar isso aí, dando murro, como se fosse aquele saquinho, tá ligado? De treino de luta. Caraca, né? Mó doideira. O pessoal ficou, o quê? Saco de pancada? Como assim, né? Que loucura. E ainda mais o pessoal fica mais assustado quando o Brannill fala que foi o Garp que deixou, né, o navio assim, né? E o pessoal, o quê? O Garp? Porra! Cacete, né? Que loucura, né? Muito louco. E o Brannill fala, né, que isso aí é uma rotina que o Garp tem de décadas, né? Ele sempre treina ali usando esse navio de saco de pancada. E ele mantém até hoje essa parada. Até hoje ele tem esse treinamento, né? E aí os dois perguntam ali, né? Pô, como assim ele faz até hoje? Que absurdo é esse, né? Mas tem um deles ali que fala, pergunta, né? E o outro? Porque são dois navios que estão assim com esse fundo, né? E aí a gente acaba vendo aqui que o outro é de um pupilo do Garp, né? Que é um ex-almirante. Aí a gente acaba vendo aqui então que é o Kuzan, né? O Kuzan, ele era um pupilo do Garp, né? E ele treinava socos, né? Dá pra ver ali que ele começou bem depois do Garp. O Garp já tinha uma curvatura ali no navio, né? Dá pra ver que ele já tava mais à frente aí. O Kuzan tava chegando depois aí, mas ele foi treinando ali no soco, né? E aí o Brannill, ele fala uma parada interessante, né? Que ele comenta aqui como é que é o treinamento. Ele fala ali que não podia usar hack, era proibido usar hack, tem que ser no murro seco. Seco, 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 seco. E não pode usar Akuma no Mi. Proibido usar Akuma no Mi, tá? Então assim, cara, você tem que treinar seu poder de soco normal, tá ligado? Isso aqui é o tanto que eles socaram normalmente o navio, entendeu? É bizarro pra caramba isso daqui, é muito louco. É assustador, o pessoal fica, mano do céu, né? E aí o Brannill comenta um negócio interessante, né? Que ele fala ali que a força que esses dois caras possuem não é uma força de nascença, eles construíram isso, eles cultivaram esse poder destrutivo, né? É uma parada muito louca você pensar que um ser humano normal, sem hack, sem Akuma no Mi, consegue chegar tão longe, tá ligado? Um bagulho bizarro pra caramba. Enfim. Aí voltando aqui pra Hashinozu, né? Nós temos aí então que eventualmente vai ter que acontecer, né? O gigante acordou. San Juan Wolf desperta em Hashinozu com a marinha lá, né? Pois bem, e aí ele acorda, né? Vê ali que alguém acordou ele, na verdade, ele foi desperto pelo barulho da confusão que aconteceu. Pô, o cara até que tem um sono pesado, vai. Não foi qualquer bagunça que rolou ali, né? Foi a bagunça.
E aí ele olha ali, ó, cadê, né? Que interrompeu minha soneca aí, rapaz, tá maluco? Né, cacete? Brigando com o pessoal e o pessoal naquele meme, né? Caralho, cacete, velho. E aí ele ameaça ali, então, atacar o pessoal, só que o Garp pula pra cima do San Juan Wolf. Ele não quer nem saber, ele não se intimida nem um pouco, né? E aí aquela estrelinha voando na direção do San Juan Wolf, o cara acabou de acordar, o cara não entende nada, não sabe nem o que tá acontecendo, tá ligado? Onde é que eu tô? E agora que ele vai ficar mais perdido ainda, porque o Garp dá um socão no San Juan Wolf, ele dá um soco na testa do San Juan Wolf. Cara, o Garp deu um pulo colossal. Cara, se tivesse, sei lá, uma ilha muito próxima uma da outra, acho que ele consegue pular de uma ilha a outra, cara. Num salto. Eu acho que ele consegue fazer isso, cara. Ele é forte bastante pra fazer isso. Insano pra caraca, cara, se espera pensar. E esse soco não foi qualquer soco que ele deu ali no San Juan Wolf. Foi um golpe bem pesadão mesmo. Pra você ter uma ideia do impacto do golpe, apesar de não ter sido tão explosivo, né, quanto o que a gente viu ali o impacto galáctico, né? Ele deu um golpe que simplesmente, logo depois que ele encostou no San Juan Wolf, já criou um galo. Ficou inchado. Ele inchou, ele fez um inchaço, um galo na cabeça de um gigante. O maior gigante até então na obra, tá ligado? O cara também fez um galo. E é aquilo que eu falo, né? Isso aqui entra muito naquela coisa que eu discuto aqui no canal, né? Pô, é legal, você é gigante, você é forte, pá, o pessoal tem medo de você, né? Você realmente tem um poder destrutivo válido e tal. Mas, cara, quando você pega um cara que te encara de frente, consegue te encarar, o que você pode fazer além de apanhar, tá ligado? Você toma uma porrada, cara, você não tem como sair da frente, você é um gigante, tá ligado? O San Juan Wolf, ele não tem muito o que fazer pra resistir ao Garp aqui, né? E assim, além de ficar inchado, né, ficar um galo ali no lugar, o mais absurdo pra mim é o que vem na sequência. Além do soco, o Garp consegue jogar o San Juan Wolf quando ele dá o soco. O San Juan Wolf sai voando. Você entende isso? Ele sai voando. Ele vai parar fora de Hashinozu. Ele vai parar fora. Ele é propelado pra fora de Hashinozu. Isso é insano pra caramba. E cai no mar, tá ligado? Simplesmente. É absurdo. E o pessoal fica, cara, como assim? Ele isolou o Wolf? Que loucura é essa, cara? Tá louco? Pô, o Garp é um monstro, cara. O Garp dá medo, cara. Que absurdo, né? E assim, tem um problema, né? O San Juan Wolf. Porque normalmente ele consegue compensar a fraqueza de Akuma no Mi dele. Porque ele é maior do que a maioria da parte ali do oceano, né? Por onde ele fica. Então ele não tem problemas, por exemplo, de andar no mar, por exemplo, né? Porque é tão raso pra ele que funciona, né? Só que ele caiu capotado aqui, ele apagou na hora, ele desmaiou, beleza, pelo soco do Garp, e ele caiu de cabeça pra baixo. Quem vai descapotar esse cara? Isso, eu já vou adiantar pra vocês aqui um spoiler, tá? Isso aconteceu em off. A gente não vê exatamente quem descapotou ele. Se eu não me engano, não aparece no anime. Posso estar errado, qualquer coisa eu faço um corte aí depois falando sobre isso, né, no vídeo. Mas tipo assim, cara, vai descapotar ele é bizarro. Até o pessoal se pergunta, inclusive, como é que a gente vai desvirar esse maluco, velho? Como a gente vai tirar esse cara dali? Não sei se dá, tá ligado? Eu tenho a teoria de que foi o Pizarro que fez isso aí depois de algum jeito. Mas, enfim, cara, é insano, sério, é insano pra caramba. É muito louco isso daqui. E, cara, o Garp só fica mais assustador, né, cara? Ele ainda fala aqui, né? Pô, eu só estou me esquentando, né? Velho filho da mãe. Humildade, cara. Muito louco. Aí aparece aqui o Vascochote tentando encarar o Garp, falando que, né, ele não é herói lendário porcaria nenhuma, chega dessa palhaçada aí, né? Eu peguei um take, inclusive, do Garp aí que fica parecendo um pouco o Arnold Schwarzenegger, principalmente essa versão mais velha dele aí tá bastante parecido, né? Engraçado, não sei se foi baseado, vai que, não sei. Enfim. E aí a gente vê aqui que o Vascochote então fala aí, né? Porra, como é que vocês vão fazer isso, né? Com a nossa ilha pirata, como é que vocês vão pagar por isso, né? E aí ele, né, mostra como é que o Garp pode pagar, né? Que é tacando fogo no Garp. E aí a gente vê como é que funciona mais ou menos aqui uma amostra da Akuma no Mi dele, né? Ele cospe álcool a primeiro momento e ele taca fogo depois, de algum jeito ali ele taca fogo nessa parada, né? E aí o Garp ele não sai do lugar, muito pelo contrário. Ele pega 2 piratas ali aleatórios que estavam no chão
e usa eles de escudo humano contra a baforada ali do Vascochote, né? E aí simplesmente os caras ficam ali pegando fogo, né? Olha a maldade do maluco. E aí, não satisfeito com isso, vocês lembram lá que no início da obra, o Garp era conhecido por tacar balas de canhão com a mão, né? Ele não precisava de um canhão, ele é o canhão, né? E aí o que acaba acontecendo é que ele joga a galera ali, né? Bola de fogo pirata, basicamente, ali, né? E aí ele joga ali os caras como se fossem balas de canhão e os caras batem, né, nas pessoas, nas construções e tal, e explodem. E eles espalham o álcool e o fogo para outros locais ali, né? Que loucura, bicho, que loucura. E o Garp vai pegando mais gente jogando, né, pra lá e pra cá e vai destruindo a ilha mais ainda, né? Até o Pizarra aqui, pô, calma aí, cara, tá tentando destruir a ilha, pô, calma aí, alguém segura aí o cara, calma aí, pô. Caramba. E aí tem os Minions aqui falando que é engraçado, né, falando que, pô, o Tite vai matar a gente quando, quando ele vier pra cá e ver como ficou zoado o lugar, né? O Vascochote acha mó graça, ele acha engraçado pra cacete, tá? Bizarro pra caramba, maníaco também, né, outro. E aí, o pessoal comenta aqui, né? Pô, a gente tá em maior número, mas o cara nem liga. Pô, esse Garp é maluco, velho. E remédio pra doido é doido e meio, né? Porque, porra, os malucos também ali, os caras são tudo marginalizados. Então, né? Você vai se marginalizar com um maluco desse do outro lado? Complicado. Era melhor trabalhar numa hamburgueria, né? Virando hambúrguer na chapa. Acho que era mais seguro. Enfim, não é o que a gente gostaria, mas é honesto, pelo menos, né? Você pode bater no peito e falar que é honesto. É, talvez seja melhor. Enfim. Aí a gente tem aqui uma cena que envelhece muito mal pro Kobe. Por quê? Nós temos aqui a Kujako entrando em contato com o Garp falando, olha, a gente conseguiu resgatar os reféns e nós resgatamos também a Hibari e tal, né? Tá todo mundo aqui, só falta vocês, né? Então, vem pro navio e a gente vai embora, mete o pé daqui, né? E aí o Garp dá ordem, né? Chega de briga, retirada, né? Vambora, né? E aí o pessoal feliz, né? Porra, vamos sair daqui e tal. Só que acontece que o Kuzan se levanta. Ele sai do buraco. O Kuzan, ele acaba saindo do buraco. E aí ele, claro, quer a revanche dele ali contra o Garp, né? Pois bem. E aí, o pessoal fica com medo de novo ali, né? Principalmente o Helmepo, né? E aí a gente acaba vendo aqui o Kobe falando uma frase que vai envelhecer muito mal. Que é o quê? Cuidado com os oficiais dos piratas do Barba Negra. Por quê, né? Porque logo ele tinha que mandar essa frase. O que que acontece? O Garp então fala, né, que a prioridade agora é voltar lá pro navio, né? E que não é pra galera falecer, né? E aí eles começam a correr, eles iam começar a ir embora. Só que o que acaba acontecendo é o seguinte. Uma moça começa a ser atacada por um pirata. E aí o Kobe, ele acaba pensando, pô, esqueceram de resgatar uma refém. Ainda bem que a gente não saiu da ilha. Ainda bem, não é mesmo? Pois é. Só que quando ele se aproxima, né, pra ver a moça, lá o estado da moça, na verdade acaba acontecendo o óbvio, né, cara? A moça também era uma pirata e ela tava malcomunada ali com o cara que tava supostamente atacando ela, né? E aí por trás do Kobe vem o Shiryu invisível. O Shiryu vem invisível ali pra dar uma estocada no Kobe. E aí o Garp percebe pelo hack da observação e entra na frente, né? Ele empurra o Kobe pra trás e tenta parar ali a espadada do Shiryu, mas já tá muito em cima. Ele acaba levando a espadada ali no bucho, né, cara? Putz grila. Nossa senhora, né? E aí é complicado. O Garp tomou finalmente aí uma porrada que é realmente de respeito aqui. Aqui o bicho pegou pra caramba, tá? Enfim. E aí, né, o Kobe ele se levanta ali, vê aquela cena, né? Cara, ele fica em pânico, né? Porque assim, o dano não é só físico no Garp, mas é na moral da galera, né? E principalmente na moral do Kobe, né, cara? O Garp ele até consegue ali pegar o Shiryu ali e taca ele no chão ali, né? Esmaga ele no chão ali, o que deixa o Shiryu até impressionado. Pô, o cara tem essa força, né? Depois de uma espadada, né? Mas depois ele dá um sorriso, né, de cabeça para baixo ali, porque ele sabe que o trabalho dele tá feito, né? O estrago já tá feito, né? O Garp está debilitado, né? E o pessoal reconhece isso, né? O Shiryu conseguiu, ele apunhalou, né, o Garp, né? Caramba, enfraquecendo ele. E aí o Garp tenta falar ali, né? Pô, corram pro navio, isso aqui não foi nada, né? Continua
continua seguindo o plano. Mas a mente do Kobe a essa altura já derreteu, meu, já virou pastel, já virou manteiga. Pô, foi culpa minha. O Kobe só consegue pensar nisso, foi culpa minha. Caraca, né? O Garp veio me defender e deu ruim, né? Mas o Garp, ele corta a fala ali do Kobe e ele fala, cara, não seja arrogante. O cara não queria mirar em você desde o início, ele queria a mim. Por quê? Porque ele sabia que o Kobe ia baixar a guarda se acontecesse aquela parada. Provavelmente o Shiryu que mandou, né? Os dois atores ali, né? Fazerem a peça. E aí ele sabia que o Garp ia tentar pular na frente. Né? E aí ele, plá, né? Deu o golpe, deu o bote. É mais ou menos o que o Garp tenta fazer. Você pode também interpretar aqui como uma tentativa do Garp também de aliviar o mental do Kobe, né? Porque o Kobe fica achando que, porra, eu que causei essa queda do Garp, né? Enfim. E aí, então, né, o estrago tá feito, né? No mental aí da galera e no físico do Garp, né? Pois é. E aí os piratas sentem o cheiro do sangue, né? Hahaha. O cara tá fraco, agora vem vantagem. Essa vai ser minha maior vigarice, vambora, né? E aí os caras tentam ir ali atrás do Garp, né? Inclusive falando, né, que na Cross Guild a recompensa pela cabeça do Garp é de 3 bilhões de beris. Não me pergunte quanto dinheiro tem na Cross Guild pro Crocodile colocar essa recompensa. É um tanto absurdo, né? O cara tirar do bolso isso daí. Não é à toa que ele fica bolado com o Bug, né? Não é à toa que ele tá pistola pra cacete com o Bug pela questão do financeiro, né? Mas assim, cara, 3 bilhões é 3 bilhões. E vamos ser honestos, né? O cara que conseguisse fazer alguma coisa no Garp ao ponto de conseguir entregar ele pra Cross Guild, o cara merece 3 bilhões de beris. É justo, vai, de certa forma até que é justo. Mas ainda é um dinheiro bastante cabuloso, né? Enfim. E aí acaba rolando uma coisa interessante aqui. O Kuzan, vendo a galera ir pra cima do Garp, ele toma uma atitude no mínimo inusitada. Ele começa a correr. Ele tava com a mão no bolso ali parado. Ele começa a correr. E no caminho ele vai congelando os piratas. Ele meio que ataca a própria galera, né? Só que o que ele acaba falando no caminho meio que convence a galera, né, a não ir pra frente mais. Que ele fala o quê? Saiam da frente, não vão pra cima do Garp, né? Porque ele ainda é muito mais forte que todos vocês. Mesmo se ele tivesse com os pés e as mãos amarrados, ele ainda ia destruir vocês, né, cara? Então, ele que toma as dores. Não, deixa que eu tanco o Garp, né? Mesmo nesse estado. E aí, né, a galera para. Né? E como a gente já tem essa suspeita de que talvez o Kuzan esteja... como é que fala? Talvez sendo um agente duplo, vamos dizer assim aqui, né? Também é uma outra deixa, né? Ao ponto do cara congelar os outros piratas, né? Pra isso. Você poderia interpretar dessa forma, né? Que ele tá tentando chamar a responsa pra si, pra galera não voar em cima do Garp, né? Meio que protegendo o Garp de certa forma, né? Ia ser interessante, enfim. Mas o ponto é que ele realmente vai pra cima do Garp, né? Ele usa ali o Ice Glove, né? Congelando ali, passando um poder de gelo na mão, né? Como um bom jogador de Dark Souls que eu sou, né? Ele tá imbuindo a mão dele com gelo. E o Garp pula e vai pra dar um socão usando o High Ground ali, a gravidade, né? Pra pegar mais força. E quando eles estão quase dando clash, que eles estão se encarando ali bem próximo, a gente vê que o Garp, ele dá um sorriso. E isso nos leva para um flashback. Bom, e do que se trata aí o flashback, né? Basicamente nós temos aqui, então, o Kuzan, bem mais jovem, pedindo para o Garp, que também é mais jovem, ele quer ser o pupilo do Garp, basicamente, vai? Ele quer treinar com o Garp ali naquela parada dos navios saco de pancada. E aí o Garp, ele fala uma parada aqui interessante, né? Que ele não gosta disso a primeiro momento, né? Ele fala, cara, eu gosto da minha liberdade. Eu gosto de não ter ninguém bedelhando nas coisas que eu faço. O que é interessante, porque se você for para pensar, apesar dele ser da Marinha, uma instituição regrada, que é submisso ao governo mundial, etc e tal, o Garp, ele mete o louco lá no negócio. Ele é o cara que mais parece pirata dentro da Marinha. Eu orando pra pensar, e realmente tem história aí pra contar sobre esse negócio. E aí ele comenta aqui, né, olha, vai treinar com os professores da Marinha, vai. Os instrutores lá, eles vão te ensinar alguma coisa, né. E aí o Kuzan, ele fala aqui que ele já treinou com todos os caras. Ele já zerou as instruções da Marinha, tá ligado? Agora ele quer dar o próximo passo, que pra ele é se tornar ali um pupilo, né? Um discípulo ali do Garp, né? E aí a gente acaba vendo aqui que o Garp não gosta muito disso não, manda ele calar a boca e pra meter o pé.
Simplesmente, né? Não vai se tornar meu Shegar não, né? E aí ele volta ali a treinar e o Kuzan fica vendo, né? E aí, vendo que ele não consegue, né, chamar a atenção do Garp ali, o Kuzan começa a socar o navio do lado. Né? E daí que a gente vê aqueles 2 navios lá no início dessa história, né? E aí acontece que a primeira vez que ele soca, ele fica ferrado, né? Ai, calma aí. Calma aí, cara, calma aí. Dói pra cacete ali na mão dele, né? E o Garp fica vendo. Ele realmente tá se esforçando, ele realmente tá tentando socar ali, né? E aí o Garp começa a dar umas dicas, falando, ó, para de usar hack, não usa hack, né? Aí senão você não vai estar treinando de verdade. E o Kuzan fala que ele ainda não sabe usar. Então, apesar dele... Isso aqui me levantou algumas dúvidas, porque assim, beleza, ele não sabe usar hack, mas ele fez todas as instruções da Marinha. Quer dizer que a Marinha não ensina os marinheiros a despertar o hack? É isso que tá falando? Porque se for isso, cara, os caras são malucos. Beleza, você pode até não ter hack quando você entra na Marinha, mas, pô, você tem que ser instruído a ter hack em algum momento. É meio bizarro, né? Eles não ensinam uma das coisas mais vitais, né? Da obra em questão de força, né? Muito louco. Enfim. E aí, então, ele tenta ali socar, normal, né, e tal. E ele vai tentando, né? E o Garp vai vendo o esforço dele ali, né? Vai vendo que ele tá realmente tentando. E isso vai fazendo o Garp se aproximar do Kuzan. Vai criando aqui o laço, né? Então, na insistência, né? Na marra ali, o Kuzan conseguiu o que ele queria, basicamente, né? O Garp vai gostando de ver ali o esforço dele e vai começando a se aproximar realmente, né? E aí ele começa realmente a treinar, a dar dicas, etc e tal. Eles começam a passar um bom tempo juntos ali, inclusive comendo juntos e tal. E aí o tempo passa, né? E acontece o incidente de Ohara no meio do caminho. E isso é um momento que marca bastante o Kuzan. Ele vê um lado sombrio da Marinha nesse momento, né? Ele acaba questionando. Poxa vida, né? Isso aí é meio errado, né? Então, assim, o que a Marinha considera como algo justo, como justiça, né? Tem alguma coisa errada nessa parada. Ele começa a questionar a própria instituição, né? Ele também começa a questionar se assim, ele não sabe mais o que pensar, sabe? Será que é certo o que ele tá fazendo? Ele já estava questionando desde lá essa parada, né? Se for parar pra ver. E ao mesmo tempo nós temos aqui o Garp do lado dando um socão violento na embarcação que já estava amassada, né? Mas o soco dele é tão mais forte que o normal que toda a estrutura do navio treme, saca? e aí o Kuzan fica, caralho, borracha. Caralho, cuzão. E por que o Garp tá tão bolado, né? Tá socando com tanta vontade ali o navio, né? Porque ele fala que o Dragon virou um revolucionário. Meu filho virou um revolucionário, desgraça! Diabo! Caramba, né? Ele fica boladão ali, né? E o Kuzan, meu Deus! O cara desafiou a autoridade do Garp, o cara é louco, né? Enfim. E aí depois, o tempo avança, né? E a gente vê aqui que o Kuzan já é um almirante, né? Ele já é boladão. E, de repente, o Garp ali vai falar com ele ali, boladão, né? Cara, meu neto quer virar pirata, cara. O que eu faço, cara? Desgraçado de novo, né? Boladão aí. E o Kuzan, mano, o que eu tenho a ver com isso? Tá ligado? O que eu tenho a ver com isso, né, caramba? E aí o Garp, ele começa ali, ele pede pro Kuzan ali, olha, vamos comer, né? Vamos comer. ele quer alguém pra se abrir, né? Ele quer alguém ali pra poder botar pra fora ali o ressentimento dele com tudo que tá rolando, né? E ele escolhe o Kuzan. Então, assim, a relação dele com o Kuzan não é só de mestre e aluno, mas também tem um certo meio, sei lá, pai e filho, padrasto afiliado, sei lá, enfim. Porque ele realmente enxergava ali no Kuzan alguém que ele podia contar, né? Alguém que fosse um sucessor dele, talvez, na Marinha, né? No fundo, acho que ele tinha essa parada, sabe? Muito interessante, muito interessante. E dá pra ver que o Kuzan, ele meio que queria responder essa parada, ele queria realmente ser esse cara, né? Esse cara que o Garp desejava, né? E aí, voltando pro presente, nós temos aqui, né? O Kuzan falando-te do soco ali, né? Você treinou um inimigo e tanto. E o Garp responde sorrindo, né? Considere-se expulso, pupilo idiota. E aí os dois dão um soco ali violento, muito, é cheio de camadas esse soco aqui, é cheio de camadas. Inclusive vale citar aqui no óculos do Kuzan, dá pra ver que ele vê o Garp mais jovem, né? O Garp de quando ele conheceu e tal, né? E aí os dois, quando eles se dão um soco, parece um soco normal a primeiro momento, mas eles liberam uma quantidade absurda de hack na sequência que dá pra ver de toda a Hashinozu, cara. Uma explosão extremamente
violenta ali dos dois, né? Lembrando que o Garp tá machucado, né? Tá enfraquecido, teoricamente. E aí, quando os dois estão voando, olha que legal. O Kuzan, ele voa olhando pro Garp. O Garp, ele tava fazendo a mesma coisa, mas antes dele voar, ele fecha os olhos e dá um sorriso. Como se ele tivesse satisfeito com o resultado do Kuzan. Tipo, cara, teu treinamento valeu a pena, né? Você conseguiu crescer, você cresceu, né, de lá pra cá. Reconhecendo o esforço do Kuzan. Olha quantas várias coisas rolando aqui, cara. É uma loucura. E aí os dois saem voando ali loucamente, cada um pra um canto, né? E a gente vê aqui que o Garp tá com a mão na cabeça, né? O Kuzan tá com a mão na boca ali, tomou, acho que no queixo, se eu não me engano, não lembro agora. Foi um bagulho violento ali, quase virou Barba Negra, né? Ficou desdentado ali. Mas o lado do Garp é interessante, porque o Garp, ele, quando o pessoal vai acudir ele, né, ele fica falando ali, muito bom, né? Tipo, ele reconhece o soco realmente do Kuzan, cara. Eu achei sensacional isso aqui, cara. Tem muitas camadas. É muito bonito de ver essa cena aqui, apesar da tragédia em si que tá rolando, né? Mas tem todo um contexto bem emocionante aqui, bem legal. Aí, com o Garp caído no chão, né, os piratas sentem cheiro de sangue novamente, né? E dessa vez o Kuzan não tá ali pra impedir eles de avançar, né? Os caras vão meter o louco assim mesmo depois do aviso que eles já tinham recebido antes. E aí, imediatamente ali, o Kobe e companhia acabam entrando na defensiva, né? Vamos proteger o Garp, né? Vamos ficar aqui na posição defensiva protegendo o grande vice-almirante Garp. E aí o Pizarro começa a falar aqui, né? E a fala dele é bem interessante. Ele fala que, olha, cara, a chance de vocês escaparem são mínimas. Vocês estão em Hashinozu, aqui é a Ilha Colmeia. Quanto mais vocês mexerem aqui, né? Mais pirata vai aparecer para tentar bater em vocês, né? E realmente é o que rola, né? Sempre sai bicho de qualquer lugar aqui, sai pirata de qualquer buraco, né? Enfim. E aí ele comenta aqui, olha, vocês acham que aquele navio que tá lá na costa tá seguro, que nada que a gente tem aqui pode chegar lá? Vocês estão subestimando a minha Akuma no Mi, cara. Vocês estão me subestimando pra cacete, né? E aí a gente acaba vendo aqui que ele acaba fazendo braços ali, né? Ele faz um bração ali gigante, que inclusive ele bate numa parte dele, dá uma palmada ali que, né, esmaga uma galera, né? O pessoal tava vendo ali, meu Deus. Caraca, né? Que loucura. E aí o Pizarro demonstra aqui que ele tá bem insatisfeito com algumas coisas que estão rolando aí no jornal, né? Ele fala, porra, toda hora é Barba Negra isso, Barba Negra aquilo, né? Porra, eu também quero ficar famoso, né? Nós também, né? Os generais ali, né? Os caras abaixo ali do Barba Negra, a gente também quer ficar famoso, a gente também quer fazer o nosso nome, né? E aí ele fala ali como é que vai ser o jornal no dia seguinte do incidente ali, né? Que tá rolando. Falando que é uma unidade de elite de jovens liderado pelo famoso vice-almirante Garp tentou resgatar o Kobe, o herói da marinha, né? Só que o capitão ali do quarto navio dos piratas Barba Negra, o Ávalo Pizarro, com seu temível poder, os aniquilou tragicamente na Ilha Pirata, né? É um negócio bem legal. E aí a gente vê aqui ele esticando ali, né, o braço ali, tentando dar uma palmada na água, né? E tentando esmagar completamente ali a embarcação lá no mar, né, cara? Mostrando aí que ele tem um alcance até que para fora da ilha. Ele não é só a ilha, mas ele pode se esticar para fora da ilha, né? Ele pode pegar uma parte da ilha e, tipo, expandir até chegar lá fora e pegar alguma coisa em volta. Essa Akuma no Mi acaba ficando até mais interessante nesse ponto, se for para pensar, né? Um negócio bem legal, mas ainda acho meio complicado. Acho que ele também tem um ponto fraco dos gigantes aí nessa parada, né? Enfim. E aí bate aquele desespero no Kobe, né, cara? Porque, como se já não bastasse na cabeça dele o Garp ter sido tomado uma espadada por causa dele, né? O que acabou ferrando muito, melando muitos planos aqui. Ainda por cima, o Pizarro ia esmagar a galera que veio resgatar o Kobe e que ele também resgatou. Então, tipo assim, não podia ser pior pro mental do menor aqui, né? O negócio. Enfim. E aí, no pânico que ele tem aqui, o Garp acaba chamando a atenção dele ali, né? Fazendo ele se concentrar e falar, cara, não perca a cabeça, que a justiça sempre prevalecerá. A justiça sempre dá um jeito, né? Enfim, mas a gente sabe que o mental do Kobe não tá das melhores, né? Nesse momento aqui. Inclusive, isso nos leva para algumas historinhas aí que eu já vou falar. Aí nós começamos aqui então com o primeiro flashback, né? Que é o quê?
quando rolou os eventos lá em Amazon Lily, que o Rayleigh foi lá pra acabar com a briga e salvar, né, a Boa Hancock lá das mãos do Barba Negra e tal, o Cobb tava lá, tinha os Serafins e tal, né, enfim, o Rayleigh acabou com a treta. O Barba Negra meteu o pé, né, sim senhor, tô indo embora, senhor, tenha um bom dia, senhor, valeu, foi embora, né. Só que ele não saiu de mãos abanando, porque na verdade o Barba Negra, o Rayleigh só veio proteger as Amazonas, ele não veio proteger os marinheiros, tá ligado? E aí o Barba Negra conseguiu fazer vários, acho que 800 marinheiros ali de refém, e ele ia levar pra Hashinozu, tá ligado? Eles iam, sei lá, pintar e bordar com os caras lá em Hashinozu, tá ligado? E aí, o que chama atenção aqui nesse detalhe é que os marinheiros que não foram capturados pelo Barba Negra, eles não podem revidar. Porque a gente já viu essa história aqui, né? Eu já expliquei isso aqui nos outros especiais de One Piece, né? A marinha, para lutar contra Yonkou, eles precisam de autorização do governo mundial, ou pelo menos de um alto escalão lá, para conseguir fazer essa parada. E eles não receberam autorização, então eles vão ficar olhando 800 marinheiros sendo sequestrados ali pelo Barba Negra. Fora que acho que ele levou, se não me engano, também aqueles navios grandões também, tá? Acho que encoraçados, se não me engano. Então, assim, o Barba Negra, porra, venceu na vida pra caraca aqui, né? Pra caramba. E aí, porra, o Cobb tá vendo essa parada. Pô, o Cobb não vai deixar os marinheiros serem sequestrados, né, cara? Fala sério, isso não é o Cobb, né? Pois é. E aí, ele acaba sentindo meio tipo, pô, cara, eu não posso salvar eles, né? Não é possível, né? E aí ele toma uma decisão. Ele vai e encara o Barba Negra. Ele vai e encara o Barba Negra, né? E o Barba Negra debochando, olha só, se não é o herói Cobb, né? Não é mesmo? Quanto tempo que eu não te vejo, cara? Pois é, né? E aí acontece que o Cobb fala, cara, você vai tentar levar 800 homens da marinha e um navio de guerra? Em vez disso, me leva no lugar. Solta eles e eu vou. Tá ligado? Ele faz uma troca de reféns basicamente aqui, né? E aí o Barba Negra primeiro ele dá risada, né? Porque ele fala, porra, tu tá se achando pra caralho, mano. Tu tá se achando pra caralho, tá ligado? Mas ele fala, pô, pior que você vale isso tudo mesmo, eu vou te levar. Só de sacanagem eu vou te levar. Pois é, e é daí que, né, daí decorre toda aquela treta, né, que a gente viu. Aí nós temos um outro flashback, que é o quê? Nós temos aqui o Garp, ele tá na escola da marinha, lembra que foi falado lá que tinha instrutores na marinha e tal, né? Pois é. Um desses instrutores, que é uma moça lá, não lembro agora o nome dela de cabeça, mas devo talvez botar na edição, ela chamou o Garp para explicar o porquê, explicar alguma situação ali de salvamento. Basicamente é isso, ele tinha que dar uma instrução ali de salvamento para um exemplo, né? Como ele é um cara velho, vivido e tal, faz sentido, né? Só que é o Garp mete o louco. Ela não contava com essa. E aí o Garp ele conta essa história aqui, né? Que nós temos um idoso e um bebê. Eles estão em uma ilha que tem um monte de criatura selvagem maluca. E você pode salvar eles. Só que você tá chegando num barquinho que só tem lugar para 2 pessoas. O que você faz? Porque tem 3 pessoas para salvar. Você mesmo, o velho e a criança. E aí alguém vai ter que ficar pra trás. Alguma coisa, alguém vai ficar ruim, né? Essa história. E aí ele pergunta, o que vocês fazem, né? E aí o Cobb fica pensando ali, tá? O Garp dá uma pressionada, né? Nele. E aí o Cobb ele fala ali, cheio de orgulho, né? Achando que ele tá certo. Ó, eu faço o seguinte, eu me sacrifico, eu fico na ilha, o idoso foge com o bebê, eu salvei os 2. Né? Tá tudo certo, né? E aí o Garp chama ele de idiota ali, joga a caneta ali que ele usa pra escrever no quadro ali na cabeça do Cobb, deve doer pra caralho, porque é o Garp jogando, né? Enfim, e aí o Garp fala ali, né, que porra, o velho já tá no fim da vida, ele não tem muito mais o que viver, abandona ele, você pega a criança, mete o pé e deixa o velho lá pra virar comida, tá ligado? E é claro que ele recebe um esporro da instrutora ali, né, a galera fica, quê? Como assim, caralho, né? Cacete, né? Mas o Garp ele tem aqui um argumento que fica na consciência, principalmente do Cobb ali, né, daqui pra frente, que é: vocês se alistaram na marinha pra salvar o quê? É daí que vem muito do que a gente acaba vendo do Cobb, saca? Principalmente, né, dos eventos mais recentes, vamos dizer assim, né? Que ele tá pedindo por isso agora. É isso que fica assombrando aqui o Cobb nesse momento, né? Aí nós voltamos aqui para o presente, quando o Pizarro ia esmagar a embarcação ali da marinha, né? Do ponto de vista de quem tá no barco, cara, é bizarro, né? A própria Kujako fala aqui, que poder aterrorizante, né, cara? Tem
O cara virar a ilha inteira e ele estica um braço gigante ali, colossal, pra poder esmagar a galera com um tapa, tá ligado? Uma doideira. Enfim. E aí acontece que quem tá desesperado aqui, né, além da galera da embarcação, é o próprio Kobe, né? Porque ele se sente culpado por esse negócio, como já foi comentado aqui, né? E ele também fica triste porque ele não salvou vida nenhuma no fim das contas. Tirar a galera das celas não serviu pra porcaria nenhuma. Eles vão sofrer um destino ainda pior ali na embarcação, tá ligado? E aí ele é tomado pelo pânico ali, né? Porque ele, é tudo culpa dele no fim das contas ali, né? Só que aí você tem alguém botando ordem na casa aqui, né? Em meio ao desespero ali do Kobe, que é o Garp. O Garp, ele nem consegue virar a cabeça direito ali, né? Ele nem consegue olhar direito ali pra galera. Mas ele pede ali pro pessoal, mantenha calma. Né, mantenha calma e escutem, né? Vou dar aqui, cada um vai fazer uma parada agora. Presta atenção, né? Kobe, você vai ter a missão de destruir aquela mão gigante. Só isso. Você só vai destruir uma mão colossal que é um pedaço da cidade, tá ligado? Basicamente. Aí o Prince Gus, ele vai ter o trabalho de impedir que esses escombros caiam no navio. Ele tem que proteger o navio dos escombros da mão ali que vai explodir quando o Kobe supostamente quebrar aquele negócio. E o Helmeppo, ele vai ter a missão de não deixar ninguém encostar nem no Prince e nem no Kobe, né? Ele tem que servir de escudo humano ali pra galera, basicamente, né? Pois é. E aí acontece que o Kobe, ele tá cheio de dúvida, né? E é interessante aqui que o Garp, ele fala, né, que decisões rápidas têm que ser tomadas num piscar de olhos, né? E mesmo com dúvidas ali e tal, né? E aí, quando ele fala pulem, né, ele fala ali pra galera pular, a gente tem uma analogia muito legal aqui, um simbolismo de cores, né? Que as dúvidas do Kobe são azul, as dúvidas são de azul, e quando ele fala pulam, né, para o pessoal pular, o Kobe, ele tipo, meio que some ali, aquele Kobe azul, ele vai evaporando e dá espaço a um Kobe vermelho, que é uma convicção, tá ligado? Tipo, é a ordem que eles receberam pra fazer, né? Isso é muito interessante, porque a Marinha, ele trabalha muito com essa coisa, né? De mandar, obedecer e tal, né? E, pô, cara, o pessoal respeita pra cacete o Garp, então ele tem essa autoridade que pesa na consciência da galera, né? E aí o pessoal dá um pulão ali imediatamente, cada um tentando ali fazer o seu trabalho, né? Só que os piratas vêm atrás, a galera vem atrás deles ali, enquanto eles estão tentando fugir ali usando aquele... como fala? Aquele Geppo, acho que o Soro também, acho que é Soro que fala, né? Eles dão uma corridona e tal também, né? Uma velocidade. Então assim, eles tentam usar ali as coisas da marinha, né? Que eles aprendem ali, é bem interessante. Mas os piratas estão também atrás, então ali na cola. E aí a gente vê aqui então a galera fugindo aí, né? Enquanto os piratas estão ali falando, vocês não tem como escapar, seu Garp, vocês não são nada, etc e tal, né? E o pessoal tentando correr, né? E aí o pessoal foge, é legal, né? O pessoal tá correndo, e aí do nada eles falam ali, né? Porra, meu, você não pode fugir com a gente não, cara. Você vai ter que ficar ali pra tancar a galera, né? Foi o que o Garp falou. Pô, eu? O meu, porra, logo eu, cara. Qual é, cara? Enfim, né? Vambora, né? Fazer o quê? Ordens superiores, né? Pois bem. E aí ele fica pra tancar, então, aí a manada de gente que tá indo pra cima deles ali, né? E aí, a gente tem aqui o Prince comentando, né? Porra, Kobe, o Garp pediu pra você destruir aquela mão gigante. Você tem alguma bomba aí, cara? Sim, isso você não vai conseguir quebrar, né? E aí o Kobe, cara, não tenho não, mas eu vou dar um jeito. Calma que eu vou dar um jeito, né, cacete? E aí o Prince, porra, dá um jeito? Mano, aquele negócio ali pega um navio na mão e quebra, tá ligado? Como você vai fazer, tá ligado? Pra rivalizar com aquilo ali? Não dá, teoricamente, né? Enfim, uma doideira. E aí tem um pirata ali que ele acaba dando um balaço de canhão ali por cima do Helmeppo pra tentar acertar o Kobe, principalmente ali, né? E aí o Helmeppo fica numa situação complicada, porque ele não quer se jogar na frente do bagulho, tá ligado? Ele vai ter que se jogar basicamente lá pra poder parar o negócio. Mas, como ele tem que impedir, né, são ordens ali do Garp, ele acaba fazendo exatamente isso. Ele se joga, ele intercepta que nem um vôlei, tá ligado? E dá uma porrada ali no negócio com as faquinhas dele ali, as espadinhas dele ali. E funciona. Ele se explode no ar ali com o negócio. O Kobe fica preocupado, mas o Prince fala, ó, não olha não, cara, siga em frente, continua, né? Continua seguindo a cal ali, segue o plano, né? E aí nós temos aqui o Garp, que o Garp, ele se levanta, cara, ele também é parte do plano, ele vai tentar criar uma distração ali, né, pra atrasar o Pizarro, né? E aí aparece aqui também o Kuzan, né? O Kuzan já de pé ali falando, ô Garp, onde é que você vai, né, cacete?
Você tá gravemente ferido, né, caramba. Só que aí a gente vê aqui o Garp falando, cara, isso foi só um arranhão. E aí ele fica de pé e libera um hack gigantesco ali, violento pra caramba, né? E isso assusta o Kuzan, né? Que ele fala, cara, tô preocupado com você, cacete. Ó, de novo, hein? De novo essa parada aí. E o Garp aqui comenta, você é mole demais, moleque. Porra, tu é muito mole, cara. E aí acontece que o Garp mostra que ele ainda tem muita linha pra queimar, né? Ele simplesmente pula ali pra cima do Kuzan e dá uma espécie de Galaxy Impact ali, né? Não é falado, se eu não me engano, acho que o nome, não lembro agora. Mas é basicamente um Galaxy Impact ali que vai deixar o Kuzan ali atordoado por um tempo, vamos dizer assim, no mínimo, né? E aí o Garp aproveita pra se jogar. Ele vai na direção ali da caveira de Hashinozu, né? Onde estaria ali o Pizarro. E ele vai tão rápido, carregado de hack, tá ligado? Que ele corta a cidade ali como um raio vermelho. E depois de alguns segundos, o lugar explode por onde ele passa. É muito insano, quão rápido, quão violento é a passagem do Garp ali. Ele tá usando tudo que ele tem ali naquele momento para poder aplicar esse golpe que ele vai tentar usar ali no Pizarro, né? E o Pizarro, mano, você tá vindo pra cá, o que você tá fazendo, cara? Tá vindo na minha direção? Você não liga pro que vai acontecer no navio, cara? Vou cair, meu mamão vai cair em cima do navio, hein, cara? Só que o Garp não quer nem saber, ele aplica ali a fissão galáctica, né? Fissão galáctica. E ele simplesmente explode a caveira de Hashinozu. Maluco, ele afundou a cara da caveira de Hashinozu. E por tabela você pode botar aqui que ele afundou também a cara do Pizarro, né, cara, que tava ali dentro. Não importa se foi a caveira afetada, o Pizarro é a ilha, né, então... ele tomou na cara 2 vezes, não sei se foi muito saudável pra ele não, né. Enfim, mas funcionou, a mão realmente dá uma recuada ali. Porque o impacto foi tão grande que ele meio que dá uma capote, tá ligado? Esse é o tamanho do poder do Garp. Ele fez uma ilha quase capotar. É muito louco. E claro, essa explosão foi tão insana que todo mundo parou pra ver. Até mesmo o Kobe e o Prince que estavam ali na missão, né, cara? Os caras tiveram que parar, porque, pô, é o Garp, né? Você tem que parar quando o Garp faz alguma coisa incrível, insana, né? Enfim, aí o Prince comenta ali, pô, beleza, o braço subiu, né? Mas e aí, Kobe, o que você vai aprontar, né? Bom, o Kobe ele tem seus próprios problemas ali, né? Porque ele realmente não sabe o que fazer em relação a isso, né? Mas ver o Garp no meio da destruição ali com a pose pós-soco, né? Pós-socão ali, dá uma ideia interessante pra ele, né? Onde ele comenta que ele não serve pra nada, né? Enquanto ele ouve ali na cabeça dele o Garp falando que ele é o futuro da marinha, né? E aí a gente vê aqui, inclusive pode ser que isso seja alguma coisa interessante aí que já está sendo abordado há algum tempo em One Piece, né? Mas enfim, vamos lá. Aí a gente acaba vendo aqui que o foco do Kobe, ele presta atenção em um certo momento na mão do Garp, no hack da mão do Garp. Isso dá o estalo pro Kobe tomar uma atitude, né? E usar as mãos ali para resolver o problema. Ele tem uma epifania graças à liberação de hack ali do Garp, tá ligado? Que é bem interessante. E a gente até tem uma imagem dele aqui, né? Mais novo ali, olhando pra mão dele e tal, né? Bem legal, bem legal. E aí ele fala que não vai desapontar ali o Garp e ele vai na toda ali, né? E o Prince fica pra trás ali, ele acaba deixando o Prince pra trás. E aí chegando um pouco mais perto ali da caveira de Hashinozu, a gente vê que o Pizarro ele não foi nocauteado, né? Ele tancou o golpe ainda, por incrível que pareça, ele tancou esse socão aí do Garp. Mas por dentro você vê que o Pizarro ele tá machucado, ele tá sangrando, então tipo, mesmo ele fazendo parte da ilha, ele acabou tendo que absorver esse dano aí sim, tá? Ele teve que realmente tancar essa parada aí. Por mais que tivesse parede no caminho e tal, ele ainda levou uma porrada, né? Violenta. E ele fala ali que isso não foi o suficiente, né? O Garp não fez o suficiente pra salvar a galera ali, agora ele vai dar o tapão ali que vai finalmente acabar ali com a embarcação, né? E ao mesmo tempo, né, a gente vê aqui uma história, né, um flashback aqui do Garp, onde ele questiona aqui o Helmeppo, né? Que ele fala que o Kobe tá progredindo muito rápido, mas ele tá sempre muito machucado, né? Além do que deveria ser no treinamento que ele tá aplicando ali, né? Isso na história ainda já há um tempo atrás, né? Pra quem não lembra, né, o Kobe e o Helmeppo, eles tem toda uma história deles indo lá e treinando com o Garp, né? Pra quem lembra aí, tem até o pai do Helmeppo, se não consegue escapar da prisão e tal, né? Enfim. E aí o Helmeppo fala ali, né, que o Kobe pediu pra ele não contar, mas fofoqueiro. Porém, fofoqueiro. O Kobe, ele tava treinando nos navios saco de pancada. Ele tava treinando naqueles navios, ele tava treinando o soco.
igual como fez o Garp, igual como fez o Kuzan, exatamente igual, né? E aí ele fala aqui, né, que o Kobe, ele fala, né, pro Helmeppo, né, que ele não é um bom lutador como os demais, então ele tem que treinar mais. Só treinar 10 vezes, fazer o treinamento do Garp, que é 10 vezes mais difícil, não basta. Ele quer ficar mais bolado ainda, tá ligado? ele tem que ir mais, sei lá, várias vezes lá, 200 vezes mais do que a galera, entendeu? E é daí que ele tá fazendo esse treinamento escondido. Então ele tá se machucando pra cacete ali, mas supostamente ele tá avançando mais rápido também, né? E aí ele fala ali, pra ser um soldado da marinha, pra ele ser um soldado da marinha que é capaz de proteger qualquer um, né? Capaz de proteger alguém. Ele tem que ser essa pessoa forte pra cacete, né? Mas a gente vê que ele sofre pra cacete, assim, ele soca que jorra sangue, saca? Ele não tem a força física do, sei lá, do Kuzan quando começou o treinamento, tá ligado? O Kuzan quando começou o treinamento ele já era bolado. O Kobe é o Kobe. O Kobe é o Kobe, tá ligado? Por mais que ele seja um pouco mais malhado ali do que antes, ele ainda é o Kobe. Então, tipo, ele não tinha o porte pra fazer esse treinamento quando começa a parada, mas ele foi ralando, o cara foi pegando pesado, tá ligado? Mó doideira. E o Helmeppo ali desesperado, falando, cara, deixa de ser tolo, né? Desiste dessa parada e pega mais leve, né, cacete? Caramba, né? E aí o Garp impressionado, caramba, ele tá treinando sozinho depois de fazer o meu treino ainda, que já é puxado pra cacete, né? E o Helmeppo, toda noite ele faz isso, né? Caraca, ele fica socando os navios que o Garp e o Kuzan socavam, né? E aí é daí que o Garp tem aquele vislumbre do por que ele fala tanto, né? Que o Kobe é o futuro da marinha, que o Kobe é o brabo, né? E tal, né? Porque o Kobe, ele tá seguindo os passos dele, saca? De maneira indireta, vamos dizer assim, né? Porque foi totalmente sozinho, não foi nem com a ajuda do Garp o treinamento de saco de pancada ali, né? O Kuzan ainda teve. O Kobe foi por puro instinto. Ele redescobriu a parada do saco de pancada, saca? É interessante ver isso aí, né? Foi 2 gerações depois do Garp que um cara descobriu sozinho essa parada aí do saco de pancada. Bem interessante. Enfim. E aí nós temos aqui simplesmente uma das cenas mais legais de One Piece até então, né? A gente tem aqui o Kobe tentando chegar ali na mão gigante, né? Tentando chegar a tempo ali, desesperado na cabeça dele. Percebe como a cor do ambiente muda, né? Mostrando que o Kobe tá se desesperando, tá ficando cheio de dúvidas ali e tal, né? E a gente vê aqui que ele começa a cair depois que ele alcança a mão ali, né? Ele meio que perde as forças ali por um momento. E aí a gente vê a reação da galera, né? O pessoal falando, ah lá, o Kobe, ele tá tentando parar aquela mão, que absurdo, né? O pessoal tirando o sarro dele ali, né? Falando que o povo chama ele de herói, mas ele é só um cara sortudo, que não sei o que, né? O pessoal da marinha também desacreditando. Kobe, sai daí de cima, muito perigoso, que não sei o que. A Hibari, né, falando também essa parada, né. O Pizarro aqui jogando mais lenha na fogueira, falando ali, né, botando mais pressão, falando, olha, porque pedindo ali pro Garp observar, né, a galera do navio sendo esmagada e tal. E falando que mesmo que eles consigam se jogar no mar, o Aokiji pode simplesmente, o Kuzan, né, pode simplesmente congelar os caras ali, né. Então ninguém vai fugir de Hashinozu, né, no fim das contas ali, né. E isso vai deixando o Kobe ficando ali com aquela coisa dele ficar azulado, né, que é o simbolismo aqui de cores. Ele tá em dúvida, né, ele tá duvidando da sua própria capacidade aqui, né. Pois é. E aí ele lembra do treinamento dele, ele lembra do sacrifício que foi, né, pra ele ficar forte, né, o treinamento que ele fez pra tentar salvar vidas, né, que era esse o objetivo dele ali desde o início, né. E aí, todo esse treinamento vai funcionando na cabeça dele, né? E ele consegue fazer o hack na mão dele, né? E o hack fica vermelho, que nem como é o Luffy lá em Wano, saca? Fica vermelho ali, que é a convicção dele, né? Aquele hack representa a convicção dele, é a força de vontade dele, né? E aí a gente vê simplesmente aqui o Kobe, então, usando o seu golpe até então mais bolado na história de One Piece, que é o Honest Impact, o impacto honesto, né? Que ele dá um soco igual ao Garp, né? Só que o resultado é uma explosão que, ironicamente, é também do nível do Garp. É uma explosão insana, ele destrói, oblitera aquela mão gigante, saca? Ele faz um negócio completamente insano. O hack pode ser visto ali se espalhando por toda a Hashinozu, assim, é um negócio completamente absurdo, tá ligado? O hack dele se espalha por toda a ilha, a vontade dele, né, o quão forte é essa vontade dele acumulada ali, né, naquele momento, negócio insano, a galera chocada, chorando, né, dá pra ver, assim,
a cara da galera, o Garp chorando de rir, né? Ele tá orgulhoso do Kobe ali, né? Ele tá rindo pra cacete. Se ferraram, seus manés. Muito bom, né? E a coisa não acaba, né? A gente tem aqui ainda a parte do Prince Gruz, né? Que ele tem que segurar ali os escombros, né? Ele faz uma espécie de teia de argila. Olha, eu não manjo muito de física, mas alguém me explica aí. Como é que um bagulho tão vazado consegue segurar todas as pedras, né? Não sei. Mas enfim, na cena ele consegue parar, né, o avanço do escombro ali pra cima do navio e joga meio que pro lado ali os escombros, fazendo eles caírem no mar, basicamente, né? E aí o Helmeppo ali sai do meio dos escombros ali também, né, que ele tinha ficado pra trás, né? Ele pulou ali pra tentar abraçar ali o Kobe ali no ar, né? Falando, cara, você conseguiu, cara, não acredito, cara, você conseguiu fazer essa parada, né? Muito louco. E o Kobe ele tá esgotado, você vê que ele gastou assim todas as forças dele naquele golpe, tá ligado? É um negócio insano pra caraca, né? E o Helmeppo, cara, você é inacreditável, cara. Você é insano, cara. Olha aí, olha o que tu fez, tá ligado? Muito louco. E aí mostra aqui, né, toda a trajetória que eles tiveram ali, né? Mostrando inclusive a história ali de quando eles encontraram o Garp, fizeram o treinamento dele e tal, né? Foi bem maneiro essa parada aqui, cara. Foi bem emocionante, assim, de ver esse negócio, né? E aí os escombros caem no mar, né? E o Helmeppo traz o Kobe ali de volta para o navio, né? Parece tudo bom, parece tudo bem. A Hibari também já tá descongelada, né? E aí a Tashigi fala, olha, agora só falta a gente trazer o Garp de volta, né? Todos a bordo, zarpar, né? Vambora. Só que aí toca o Dendemushi e é o Garp. E o Garp fala ali, olha, a missão de resgate do Kobe foi concluída, né? E aí a Tashigi pede ali então para ele voltar pro navio, né, o quanto antes. Só que ele não quer voltar. Ele fala ali simplesmente, olha, já pegaram o Kobe, podem ir embora, né? Vão embora. E o pessoal fica indignado, né? O quê? Como assim? Não, pô, a gente quer ir com você, né, caramba? A gente quer ir junto com você aí, né? Vambora. E aí, simplesmente o Garp fala ali, cara, a prioridade é a segurança de vocês. Vocês são o futuro da marinha, cacete, né? Vocês é quem precisam ser salvos aqui na parada, né? E aí o Kobe ele tem um lampejo ali, né? Daquela cena do quadro, né? Ele tem aquela cena, putz, é aquilo, né? É aquele negócio falando ali, né? E aí o Kobe desesperado aqui falando, Prince, vira o navio, né? Vambora, né? Só que ele é impedido ali também. O pessoal acaba acatando a vontade do Garp, né? O Kobe não consegue voltar pra salvar o Garp, né? Cara, isso é foda. E aí o Garp comenta aqui, né? Um negócio que ele fala que, pô, o nosso triunfo aqui, né? Vai representar uma ameaça para todos os piratas, né? Porque agora não é só que o Garp é uma ameaça, né? Porque o Garp já tá velho, né? O pessoal tá só esperando o cara bater as botas aí pra fazer as maldades aí no mundo, né? Agora tem um novo Garp, que é o Kobe, tá ligado? Então o Kobe ele vira um novo Garp, vamos dizer assim, né? No que diz respeito ali ao temor dos piratas, né? Essa é mais ou menos a ideia aqui do Garp, né? Então por isso que ele tinha que sair vivo dessa. E aí nós temos aqui o flashback, né, a continuação do flashback da história do Garp lá contando, né, explicando pro Kobe e pros demais, né, o que eles têm que proteger. E ele fala ali, o que vocês têm que proteger é o futuro das pessoas. É para isso que vocês estão aqui na marinha, saca? Então vocês têm que pegar a criança e deixar o velho morrer para trás. E aí essa criança vai ser o futuro, saca? Essa criança é que vai ser o que vocês querem salvar. Vocês querem proteger o futuro, saca? É um negócio muito louco, né? Por isso que o bebê tem que ser resgatado e não o velho. É um negócio muito louco. E essa analogia casa com o que acontece aqui, porque o Garp fica pra trás, ele é o velho da história, e o Kobe é o futuro assegurado, né? O Garp ele conseguiu assegurar o futuro e ficou pra trás como o velho da história ali. Muito louco essa parada, cara. Muito interessante. E aí a gente vê, né, que ele fica pra trás ali, ele é congelado depois do que aconteceu, né? Inclusive fica com um negócio ali de gelo perfurando ele ali, né, no local, o que é curioso. Inclusive, repare, ele tá cercado pela galera de Hashinozu, né, pelos piratas e tal, né, mas repare que aonde ele deveria estar furado, meio que é onde tá o gelo. Então, o Kuzan, ele colocou o gelo aonde já tava o buraco? Ele não fez um novo buraco? Questionamentos, mas enfim... Garp fica para trás em Hashinozu, né, cara? Muito louco, cara, muito louco.
E pra mim o mais bizarro dessa imagem especificamente é que o Sam Wolf tá nela. Ele tá descapotado. Por quê? Como chegamos nisso? Quem tirou o cara de lá da água, tá ligado? What? Eles são sozinhos? Como eles são sozinhos? Caraca, na condição em que ele estava, né? Mó doideira, mas enfim, tá aí, né? Só tá nessa imagem também. Ele só, a última vez que ele aparece, se não me engano, acho que é nessa imagem aí. Mó doideira. E aí a gente tem um pouco mais da continuação da história ali, né? De que o Kuzan tava lá quando o Garp tava explicando a história pra galera. O Kuzan tava lá. E a estrutura deu uma madeirada na cabeça ali do Garp. Porra, cara, para de ensinar essas merdas pras crianças, cacete, né? E aí, simplesmente o Garp não tá nem aí. Ele fala ali, o futuro dos jovens não tem limite, rapaz. Isso aí mesmo, tá ligado? É muito louco, cara. E o Kuzan tava lá. E ele gostou, inclusive, do que o Garp fez lá, entendeu? Ele gostou pra caramba. E ele tá aqui, agora, congelando o cara que fez isso, né? Que demonstrou na prática como isso funciona, né? Muito louco, cara. Tem muito louco. E aí o Garp vai congelando ali, né? Terminando de ser coberto de gelo enquanto vai rolando ali essa história, né? Vai terminando essa história. E nós temos aqui o narrador, né, do anime aí comentando, né, que no dia seguinte os jornais noticiam ali a sobrevivência do Capitão Kobe, né, que é o jovem herói da marinha, e o desaparecimento do vice-almirante Garp, o lendário herói na Ilha Pirata, né? Pois é. E aí também é mencionado sobre o Luffy do Chapéu de Palha, né, que é um dos Yonkous aí que tava se barricando, né, se abrigando ali lá em Egghead, né, que é a Ilha do Futuro. E aí a gente volta, né, pra história ali normal de One Piece, mas isso vai ficar para um outro vídeo, beleza? E é isso, terminamos por aqui então esse especial de One Piece aí, que é um pouco menor aí, até que na verdade foi um pouquinho grande, na verdade, só para 2 episódios, teve bastante detalhezinho aí que eu coloquei no vídeo, tá? Mas enfim, bem legal, realmente essa parte é muito maneira, apesar de que podemos dizer até que o Kobe foi um pouco rushado, né, vamos dizer assim, no seu escalonamento aí. Mas eles até que apresentaram essa desculpa de um jeito maneiro, assim. Tem várias camadas ali interessantes, principalmente no anime, tá? Especificamente no anime teve algumas coisas legais ali, né, que rolaram, tá? Extras, né, a mais. Ficou bem maneiro. Mas enfim, aí a gente, depois aí, no próximo mês ou no mês seguinte, a gente volta aí a falar da história do Luffy lá em Egghead, né? Que eu vou ver se eu trago mais episódios, obviamente. Isso aqui foi um momento específico, eu trouxe 2 episódios, tá? Mas a gente vai voltar aí a pelo menos trazer uns 4 episódios ou mais aí, a partir já do próximo vídeo, beleza? E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até o final aqui, beleza? Esse especial de One Piece. Não esqueça de ajudar o canal. Tem um Live Pix aí, tem os membros aqui, um salve para os membros. Tem Shopee também, beleza? Ajuda bastante o canal. E é isso. Muito obrigado, valeu nerds. Fui. Valeu, muito obrigado pela presença.